Olá, pessoal. Pessoal, nessa aula, nós vamos estar desenvolvendo alguns pontos fundamentais para entender para que filosofia, né? Para que filosofia? Na nossa vida cotidiana, às vezes a gente afirma, às vezes a gente nega, deseja, aceita ou recusa coisas, pessoas, situações. Para se pensar a razão das coisas, para se pensar como que as coisas são percebidas, para se pensar em relação ao que pode ser verdade, a se questionar sobre algo, é necessário que exista a filosofia. A filosofia, ela dá esse norte. É importante ter isso claro. E em relação a esse norte que a filosofia dá, é importante para que a gente apenas não afirme sobre, às vezes, informações que vêm do senso comum, alguma coisa que vem do senso comum, é importante a gente compreender as coisas de maneira racional. Então, quando alguém nos avisa que está mentindo, a mentira é aceitável. Aceitável no sentido de que a gente deve reconhecer, né, que aquilo advém de um ponto de vista e que a gente sabe e conhece de maneira racional sobre determinado assunto. Então, é importante a gente questionar sobre tudo. Por quê? Porque a vida da gente tem que ser regrada, tem que ter um espírito, uma essência. E essa essência, ela vem da razão, ela vem da percepção, ela vem da cultura, ela vem da verdade, até mesmo do erro, da mentira, das crenças, do tempo. E associado a tudo isso tem o que a gente entende enquanto filosofia. Então, para a gente ver quão importante é a filosofia. O que é filosofia? Mário Sérgio Cortella tem materiais hiperlinks que vocês poderão acessar no Moodle, e esse teórico é um dos teóricos que vocês poderão lá clicar no hiperlink, né, na unidade 1, no caso, e aí vocês vão estar entendendo. A filosofia cria suspeitas, interrogações. A ciência apresenta o como. Por exemplo, como que a gente cria uma vacina, né, para combater uma pandemia? Como que a gente desenvolve a ciência de uma maneira, métodos eficazes para desenvolver, por exemplo, essa vacina que eu acabei de dizer? E a filosofia, ela justifica os porquês, ela explica o porquê foi criado, o sentido daquilo ali, justifica a necessidade premente, né? A atitude filosófica. O que é a filosofia? Poderia ser a decisão de não aceitar como óbvias, evidentes as coisas, as ideias, os fatos, situações, valores, comportamentos de nossa existência cotidiana, jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Então, é importante a gente entender a filosofia enquanto uma justificativa racional, da gente não entender as coisas apenas de uma maneira sem um mínimo de racionalidade, né? Para que filosofia? Para não darmos nossa aceitação imediata às coisas sem maiores considerações. Atitude crítica. A primeira característica da atitude filosófica é negativa, isto é, um dizer não ao senso comum. Olha aí, está bem grande, não ao senso comum, né? Que aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos, dizer não às ideias da experiência cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa ao estabelecido. Então, e dizer não a tudo isso. Segunda característica da filosofia é positiva, isto é, uma interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, comportamentos, valores, nós mesmos. Então a gente tem que ter uma postura crítica, uma atitude crítica e um pensamento crítico para saber até que ponto que algo é verdade ou não, e ao mesmo tempo sermos positivos no que tange ao entendimento
sobre o que são as coisas, né? As ideias, os fatos, situações, comportamentos, valores. O que é tudo isso, né? O que é tudo isso pensando de maneira racional e positiva ao mesmo tempo? Por exemplo, a gente entende na área jurídica, a área jurídica, as leis, a imposição, o imperativo das leis, quando a gente fala não faça, né, isso, pratique aquilo, né, elas vêm justamente com uma atitude positiva, está impondo, né, sendo positivo na palavra, está sendo positivo no ato em si, na conduta. Então, é importante a gente ter essa noção de que essa positividade faz parte da filosofia. Sei que nada sei. Sócrates. A filosofia começa dizendo não às crenças, aos preconceitos do senso comum. Tudo que vem do senso comum, no caso, né? A filosofia, ela vem para questionar. Para que filosofia? É uma pergunta interessante, né? A gente está a todo momento problematizando aqui. Finalidade prática, muito visível e de utilidade imediata. Verdade, pensamento, procedimentos especiais para conhecer fatos, relação entre teoria e prática, correção e acúmulo de saberes. Tudo isso não é ciência, são questões filosóficas. Atitude filosófica, indagar o que, como e por quê. Filosofia se realiza como reflexão. Então, quando a gente faz uma reflexão sobre algo, quando a gente pensa sobre a importância de determinado fato e relação entre teoria e prática, e correção entre tudo que se entende enquanto saber produzido, quando se questiona tudo isso, a gente gera um entendimento que são tudo isso questões filosóficas. Tem que se gerar esse entendimento. Reflexão filosófica, radical, pensamento sobre si mesmo para conhecer-se a si mesmo, para indagar como é possível o próprio pensamento. A gente indagar o próprio pensamento nosso, indagar o próprio pensamento de um colega, de um amigo, de um parente, de uma comunidade, de uma sociedade, e assim fazendo relações que mantemos com a realidade circundante. A gente fazer relações entre esses conhecimentos e saberes que nós construímos ao longo da nossa vida para entender até que ponto que é senso comum, até que ponto que é conhecimento produzido e conhecimento filosófico, né? Pensamento filosófico, reflexão filosófica. Ela questiona, ela problematiza e traz para a gente uma noção do que é racional, o que é real enquanto reflexão, para que possamos assim indagar e como é possível o próprio pensamento ele gerar um novo pensamento e buscar a verdade. Quando se tem isso em mente, estamos falando sobre reflexão filosófica. A reflexão filosófica organiza-se em torno de três grandes conjuntos de perguntas ou questões. Quais os motivos, as razões e as causas para pensar? Eu acabei de falar, né? O que pensamos, dizemos, o que dizemos, fazermos, o que fazemos. Por que fazemos isso? Por que fazemos aquilo? Por que nós somos assim, né? O item 2 aqui, né? O item 2 agora. Qual é o conteúdo ou o sentido do que pensamos, dizemos ou fazemos? 3. Qual é a intenção ou a finalidade do que pensamos, dizemos e fazemos? Qual é a nossa intenção de fazer isso ou aquilo? A número 2, né? Acabei de ler. Qual é o conteúdo e o sentido de estar fazendo aquilo? É importante a gente indagar. E isso aí faz parte da reflexão filosófica. Ela se encaixa nesses três grandes conjuntos que eu acabei de falar, ok, pessoal? A filosofia, um pensamento sistemático. A filosofia, ela garante, sim, que a gente constrói um pensamento sistemático. O que vem a ser? A filosofia não é um eu acho que eu, ou um eu gosto de. Tudo tem que ter um fundamento. As indagações filosóficas se realizam de modo sistemático. Significa que a filosofia trabalha com enunciados precisos e rigorosos, por isso que ela segue um rigor. Ela busca um encadeamento lógico entre enunciados. Ela opera com conceitos ou ideias obtidos por procedimentos de demonstração, prova, e exige a fundamentação racional do que é enunciado e pensado. É isso que a gente vem falando, né, pessoal? Filosofia, um pensamento sistemático.
Somente assim a reflexão filosófica pode fazer com que nossa experiência cotidiana, nossas crenças e opiniões alcancem uma visão crítica de si mesmas. A gente, então, pessoal, não pode acreditar apenas no senso comum. A gente não sabe se aquilo ali é verdade. Tem que questionar todo instante. Importante, importante, muito importante isso aí, pessoal, né? Somente através da reflexão filosófica que se pode fazer com que nossa experiência cotidiana, nossas crenças e opiniões alcancem uma visão crítica de si mesmos. É importante destacar isso aqui novamente. É sistemática por quê? Porque não se contenta em respostas para as questões colocadas, mas ela exige próprias questões, que as próprias questões sejam validadas, né? E assim, em segundo plano, né, em segundo lugar, que as respostas sejam verdadeiras, estejam relacionadas entre si, esclareçam-se umas com as outras, formem conjuntos coerentes de ideias, significações, sejam provadas e demonstradas racionalmente. De maneira racional, tudo que se faz tem que ser tem que se existir na reflexão filosófica, tem que se existir um pensamento que se encaixe dentro da realidade, tem que ser um pensamento coerente com a verdade, com significações, e as significações tendo assim uma relevância fundamentada na verdade. E isso daí é muito importante. A filosofia, cada vez mais, ocupa-se do quê? Ocupa-se com as condições e os princípios do conhecimento que pretenda ser racional e verdadeira, né? Com a origem, a forma e o conteúdo dos valores éticos, políticos, artísticos e culturais, esse compromisso com esse fundo aí desses elementos. Com a compreensão das causas e das formas da ilusão e do preconceito no plano individual e coletivo, com as transformações históricas dos conceitos, das ideias, dos valores, a gente sabe muito bem que, historicamente, as transformações da sociedade ocorrem, valores mudam, novos ideais se buscam, novas projeções, e as transformações históricas geram, assim, alguns novos conceitos, e nesse plano individual, coletivo, se compreendendo as causas e as maneiras de que individualmente, coletivamente e historicamente nós construímos saberes, evoluímos, transformamos enquanto sociedade. Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala em filosofia, em pensamento filosófico, né, em reflexões. Como análise das condições da ciência, da religião, da arte, da moral, ela deve servir enquanto gerador de consciência da própria ciência, da religião, da arte, do que é pensado como moral. O que é algo moral? Olha que pergunta bonita, né? Importante a gente fazer para si mesmos e, e pensar o que deve ser moral, né? O que é algo moral. E assim, como reflexão, isto é, volta da consciência para si mesma, para conhecer-se enquanto capacidade para o conhecimento, sentimento e ação. A gente tem que refletir, tem que ter consciência de si e dos nossos atos, para assim gerar uma capacidade e um sentimento, também conhecimento, para poder agir, né? É uma interligação que a gente tem que ter. A gente tem que ter uma reflexão para que, de maneira consciente, a gente esteja praticando algo e algo que a gente pratique deva estar moralmente associado ao que se entende enquanto reflexão filosófica, fazendo algo que seja bom, algo que seja regrado, não se envolvendo em algo fora de que seja racional, né? Mas fazer algo de maneira racional, pensada, regrada, que tenha justificativa, que seja moralmente aceito, que a gente tenha consciência dos nossos atos, que a gente entenda que a nossa ação ela faz parte de todo um aparato cultural, histórico, e assim a gente representa que a gente
pratica a filosofia e que a gente não é um ser, como se diz assim, alienado ao senso comum, né? É um ser que pratica sem pensar, é um ser que age sem ter um mínimo de responsabilidade e de conduta necessária para se viver de uma maneira coerente com o que se exige enquanto conhecimento filosófico, histórico, cultural, moral, produzido pela própria sociedade, né? A gente tem que respeitar o que a própria sociedade entende como regra, enquanto história, enquanto valores, e que se mudam, e dessa maneira a gente vai estar pensando filosoficamente. E, assim, de maneira crítica, a gente evitar ilusões, evitar preconceitos para viver dentro dessa sociedade, né, que respeitando individualidades e respeitando o que é coletivo, como eu falei, né, das teorias e práticas científicas, políticas e artísticas, a gente respeitar todo esse arcabouço que se constrói dentro de determinados contextos sociais, políticos, científicos e artísticos em determinadas épocas. Isso é filosofia, pessoal. Útil ou inútil? Platão definia a filosofia como saber verdadeiro, que deve ser usado em benefício dos seres humanos. Descartes dizia que a filosofia é o estudo da sua sabedoria, conhecimento perfeito de todas as coisas que os humanos podem alcançar para uso da vida, conservação da saúde e a invenção das técnicas e das artes. Kant afirmou que a filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma para saber o que pode conhecer e o que pode fazer, tendo como finalidade a felicidade humana. Olha lá. Então, o útil ou o inútil. O que a filosofia pode trazer de útil, né? O Platão fala que é um saber verdadeiro, deve ser usado em benefício dos seres humanos. Descartes diz que a filosofia é o estudo da sabedoria, traz um conhecimento bom, um conhecimento perfeito para o ser humano, alcançar boa saúde, ele ter invenções técnicas, ele ter invenções artísticas e absorver essas invenções. E Kant afirma que a filosofia é o conhecimento e a razão adquirida de si mesmo. Então, filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma para saber o que pode conhecer e o que pode fazer, tendo como finalidade a felicidade humana. Então, ela serve para garantir a felicidade humana. E o que se pode fazer, né? O que se pode praticar? A questão da regra entra aí, né? Para que todos sejam felizes. Então, é nesse sentido aí. Marx declarou que a filosofia havia passado por muito tempo apenas contemplando o mundo e que se tratava agora de conhecê-lo para transformar, transformações. Marx sempre trabalha no sentido da transformação do que a gente entende enquanto conhecimento verdadeiro, produzido, e que, assim, essas transformações, esse conhecimento, ao ser pensado de maneira filosoficamente, o conhecimento associado ao que a gente entende enquanto filosofia, enquanto agente transformador que traz justiça, abundância e felicidade para todos, né? Então, cada teórico tem uma maneira, né, de se pensar a filosofia, né, pessoal? Vocês lendo aqui esses tópicos, vocês vão entender muito bem. Qual seria, então, a utilidade da filosofia? A filosofia, se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, abandonar o que é ingênuo e os preconceitos, a gente tem preconceito, não sabe nem o motivo de estar com preconceito, né? Então, se abandonar tudo isso aí, deixar de ser ingênuo, se não se deixar também, eu li essa parte aqui, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, as ideias de alguns sobre os outros, e a gente não se deixar levar, e se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, então, assim, somente assim, a gente vai conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências, na política, e assim tudo isso pode ser útil, se a gente pensar
desta maneira, né? Não com preconceito, intimidade, não submetendo aos poderes dominantes, àqueles que acaba determinando, e sem querer a gente acaba submetendo ao senso comum, a ilusão do que a gente entende quanto verdade, mas a gente não pode levar isso em conta, mas sim compreender a significação do mundo, da cultura, da história. Assim a gente vai ter um sentido das criações humanas, entender, né, a importância das artes, da ciência, da política, e assim vai. Se dar a cada um de nós e a nossa sociedade de meio para ser consciente de si e de suas ações, uma prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos por útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os seres humanos são capazes. É muito útil, né? A filosofia, pessoal, né? A gente tem que se dar essa liberdade e assim buscar a felicidade concomitantemente. Né? A origem da filosofia, a palavra tem uma origem, amizade, amor, fraterno, respeito entre iguais. Sofia quer dizer sabedoria, e dela vem a palavra sof, sábio. Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos, que viveu no século V a.C., a invenção da palavra filosofia. Pitágoras dizia 3 tipos de pessoas que compareciam aos Jogos Olímpicos, a peça mais importante da Grécia, que iam para comerciar, competir, contemplar para avaliar o desempenho e julgar o valor dos que ali se apresentavam. Esse terceiro tipo de pessoa dizia Pitágoras como filósofo, né? Então é justamente isso que a gente vem comentando, né? O filósofo, ele é aquele agente ali social que trabalha justamente para se indagar, né, para se julgar valores dentro de determinado evento, incutindo esse, 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 essa ideia de que o valor deve estar presente em nossa vida, indagando, problematizando, o que a gente entende enquanto reflexão filosófica. O filósofo ele sempre trabalha nesse sentido aí, trazendo essa indagação ao mundo, né? O filósofo é movido pelo saber, pelo desejo de observar. Eu acabei de falar, né? A filosofia é grega, ocidentalização das culturas, modos de pensar, de agir, criados no Ocidente pela filosofia grega, foram incorporados até mesmo por culturas e sociedades muito diferentes daquela onde nasceu a filosofia. Olha lá, a importância da filosofia nasceu lá na Grécia, mas ela traz todos esses elementos e fundamenta em outras culturas. Mito e filosofia. É importante distinguir muito bem. A filosofia nasceu realizando umas transformações graduais sobre os mitos gregos ou nasceu por uma ruptura radical com os mitos. O que é um mito? Um mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Quando eu narro sobre alguma coisa, eu tenho um mito, mas aí eu devo buscar a verdade. A palavra mito é sagrada, porque vem de uma revelação divina. Mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem como verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que narra. Quem narra o mito? O poeta rapsodo. Quem é ele? Porque tem autoridade. Acredite-se que o poeta é um escolhido dos deuses, que ele mostra os acontecimentos passados e permite que ele veja a origem de todos os seres e de todas as coisas para que possa transmitir aos ouvintes. Olha aí o que é mito, né, pessoal? Vamos entender bem. Explicações míticas. Cosmogonia é a narrativa sobre o nascimento e a organização do mundo a partir de forças geradoras, pai e mãe divinas. Teogonia é a narrativa da origem dos deuses a partir de seus pais antepassados. No caso, a filosofia ela vai contradizer tudo isso daí, né, que o mito disse, né, essa força divina e tudo mais. A filosofia ela percebe as contradições e limitações dos mitos, for reformulando e racionalizando as narrativas míticas, transformando numa outra coisa, né, uma explicação inteiramente nova, diferente. O que a gente está dizendo é o entendimento da verdade, do real. Quais são as diferenças, então, entre filosofia e mito? O mito narra as coisas do passado para explicar o presente. A filosofia explica como e por que no passado, presente e futuro as coisas são como são. Né? O mito, que segundo os quadrinhos aqui, o mito narrava a origem a partir de forças divinas, sobrenaturais e personalizadas. A filosofia explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais. O mito não se importava com contradições com fabuloso e incompreensível. Olha aí, a filosofia não admite contradições, fabulação ou coisas incompreensíveis, explicação coerente, lógica e irracional. Olha bem a diferença desses dois quadrinhos, né, pessoal?
Principais condições históricas para o surgimento da filosofia. Viagens marítimas, o que desencadeou, né? O que se desencadeou a importância de se fazer, se perceber a necessidade de existir a filosofia no nosso meio. As viagens marítimas, desencantamento e desmistificação, invenção do calendário, calcular o tempo, invenção da moeda, nova capacidade de abstração e generalização, surgimento da vida urbana, a invenção da escrita alfabética, invenção da política, lei, espaço público e o discurso político. Tudo isso desencadeou o que a gente entende enquanto filosofia, para poder regrar. Então, a filosofia, ela serve para a gente pensar na área da educação, por exemplo, perspectivas de se desenvolver a educação, né? Modos de desenvolver a educação, de se perceber a educação, de se perceber o conteúdo racional, de se entender o que pode ser um conhecimento válido ou não válido, de se organizar a maneira de condução da vida, as condutas que a gente deve ter dentro de uma sociedade, para N coisas a filosofia serve. E a gente tem que ter essa noção que a gente deve ser um gerador, um promotor desse conhecimento e dessa reflexão filosófica. Assim, buscando sempre a verdade, buscando sempre trabalhar em perspectivas distintas, e nessa perspectiva distinta, por exemplo, na área da educação, promover sempre um conhecimento racional, não um conhecimento baseado no senso comum. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês nessa disciplina e a gente se vê em breve. Abraço, pessoal.